Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia nesse momento. Desculpa aí a gripe, né? Estamos gripados, então, mas não vamos deixar de ler a Bíblia nesse momento. Pegue sua Bíblia, abra em Tiago. Tiago fica na segunda parte da Bíblia. A Bíblia é dividida em duas partes, Velho Testamento e Novo. O livro de Tiago fica lá no Novo, quase no finzinho já, tá? Então, nós vamos ler. O título de Tiago 3 diz assim: o domínio sobre a língua. Olha a importância de você falar menos, né? Ontem eu falei às crianças, nós temos uma boca e duas orelhas, então nós precisamos ouvir mais e falar menos. Isso não vai só para vocês, vai para mim, tá? Então, daqui a pouco esse vídeo tá lá no nosso canal. Se inscreva no nosso canal para que o YouTube saiba que ler a Bíblia é importante. Não dá para conhecer a Deus sem ler a Bíblia, ok? Não há um passe de mágica. Então, abra lá e vamos ler juntos. Ele começa assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Olha aí, eu não falo só para mestre, não, eu falo para você aí que nasceu no lar cristão e que está sendo ensinado desde criança o que é certo e o que é errado. Para pensar, Deus vai cobrar mais de você do que de uma criança que nunca ouviu falar do Evangelho, que não cresceu, né? Então, você tem um peso maior, porque você conhece a Deus. Eu tenho ficado muito triste, abrindo parênteses aqui, já começando com isso aqui, de ver a nossa juventude, adolescente, de junior para frente, voltar, né, nasceram, aprenderam várias coisas na igreja. Desculpa, eu estou dando prioridade a fazer coisas que não é para a eternidade, a fazer coisas que não nos aproximam de Deus e muitas das vezes até ir de encontro ao que aprenderam. Você vai ser cobrado. Ponha isso na sua mente. Está escrito aqui em Tiago 1:1. 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então ele fala aqui para mim, para você, que não é só eu não que preciso dominar a minha língua, todos nós. Ele diz que aquele homem, generalizando homem e mulher, que consegue refrear a língua, esse consegue tomar conta de todo o corpo e aí é o perfeito. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. 5. Semelhante, a língua é um pequeno órgão do nosso corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, e em um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. 8. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha aí, gente, o que a Bíblia fala aqui. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Olha aí o detalhe de amaldiçoarmos. Gente, mas como isso é forte. Com
Isso é automático ao homem. É por isso que aquele coloca quem consegue frear a mente, a língua consegue frear o corpo. Eu não digo só a língua, mas a mente da gente é voltada literalmente para o mal, né? 10. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso, porém, sai água doce e água amarga da mesma fonte? Ali nos dá um alerta. É claro que o ser humano, por si só, como acabei de falar, jorra sentimentos ruins, falas erradas, mas ele fala pra gente se policiar, porque na verdade não pode de uma fonte sair água doce e amarga. Então, se nós somos de Cristo, nós precisamos frear a língua assim, e não falar aquilo que não agrada ao Senhor, não amaldiçoar, não falar, né? Temos que frear, temos que aprender a acalmar o furor e não botar lenha, né? 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma figueira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, nós precisamos nos policiar. Os 2 tipos de sacerdotes. Aí ele vai falar agora os 2 tipos que existem. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambições egoístas, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Acabamos de ler Timóteo 3. Muito forte o domínio da língua e depois também o fato de nos... Os tipos de sabedoria e como ser sábios, né? Também fala essas 2 coisas. Acabamos de ler. Vamos fechar nossos olhos. Eu volto a dizer, eu tenho certeza que Deus falou com você. Por quê? Porque Ele falou comigo, né? Toda vez que a gente lê a Bíblia, Deus fala. Ainda mais você que vai dar aula, alguma coisa, Deus fala com você e depois fala com seus alunos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, vamos orar agradecendo mais uma semana e mais uma leitura da Bíblia. Oremos, nosso Pai, nosso Deus grandioso que está no céu. Queremos te agradecer, ó Deus, por um dia ter tido a brilhante ideia de mandar o teu Filho até esta terra para mostrar o que é o amor, Deus. Jesus mostrou em cada momento, Senhor, o que é o amor. E nós, como servos imitadores de Cristo, precisamos entender e fazermos dos atos de Cristo o nosso alvo, dos atos de Cristo o nosso caminhar. Nos ajuda, Senhor, a refrear nossa língua, nos ajuda, Senhor, a agir com sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a sermos pacificadores. Nos ajuda, Senhor, a sermos abençoadores. Nos ajuda, Senhor, a controlar os nossos pensamentos, as nossas falas, com relação àquelas pessoas que nos prejudicam. É tão difícil, Senhor. Mas a Tua palavra diz que para buscarmos a Deus precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos agir com amor. Te agradeço pelo final de semana, pela leitura da palavra. Te agradeço porque Tu tens colocado em nossas vidas, Senhor, esse compromisso de deixar aqui registrado no YouTube, Ranildes Barros, Senhor,
a leitura da tua palavra, Senhor, tão somente isso. Obrigado por usar-nos, Senhor, conforme a tua vontade. E nos ajuda a frearmos a língua e a fazermos, sim, com sabedoria, tudo que te agrada. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração e até a próxima.